última partida de São Paulo e Flamengo foi no Maracanã. São Paulo foi bem melhor Mas daí só. eu acho que tem Não, pouca... tudo bem, mas isso, nós temos esse fato. Esse é o fato. São Paulo jogou à vontade no Maracanã, jogou melhor do que o Flamengo, tomou um gol num pênalti bem ali, né? Foi. Bem daqueles no último lance do jogo. Né? Tem algumas situações, né? A cada semana, talvez agora, a cada dia que passa, os cenários vão mudando um pouco. Né? Por isso que... Pouco tempo atrás, o São Paulo ainda não havia sido eliminado da Copa Sul-Americana. O São Paulo a torcida celebrou o sorteio do mando. Sim. Saindo Jogadores também. Saindo Isso com a pouco antes do jogo da no LDU. Morumbi. E o Flamengo tinha tido as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo. Sim. E aquele caos. E tinha tido Briga, pouco tempo, escambau. tinha tido vias de fato com Varela e Gerson. Quer dizer, a situação de comando do São Paulo não vai melhorar. Né? Mas você acha que pode melhorar? Não vai Eu não melhorar. sei. Eu acho que não vai melhorar. O que pode acontecer são os caras assumirem. A gente vai assumir, a gente se conhece, a gente é bom pra caramba e nós A vamos questão, jogar. né, é que os caras mais relevantes do Flamengo hoje Estão fora do todos time. no banco. Estão fora do time. Tem 8 caras que eram titulares absolutos no banco. Então, mas estão no banco, mas não estão exatamente fazendo super falta. Embora eu tenha certeza que o Gabigol vai jogar. Então, Imagina o São Paulo preparando o time durante 2 semanas para a final da Copa do Brasil, com o Gabigol treinando um time reserva. Obrigado Não, com o não, Marcos pois é. Não, Braz. daí é barril de pólvora. Então, o futebol tem essas coisas e eu talvez fosse, vocês falaram da questão do LDU, eu talvez fosse a única pessoa no estádio me importando mais com a LDU do que com o Flamengo, digamos assim, certo? Então eu fiquei transtornado, por isso que eu quero esganar o Rames Rodrigues até agora. Se ele passar aqui, eu esgano ele. Eu não perdoo isso. E já falei isso 2 vezes, eu vou falar pela terceira. Vai engolir essas A palavras. questão, espero que sim, porque o jogador foi contratado para não Pra falhar. decidir. Ele falhou a única vez que ele foi solicitado. Parênteses feito. O Flamengo jogou 2 partidas depois da eliminação com o Olímpia. Aliás, 3, o São Paulo já foi... São Paulo e... Teve Inter, né? Então, o jogo contra o Inter, a escalação das lesões do Arrascaeta, do Luiz Araújo, que você falou, eu estava rezando para aquele time pelo menos ganhar o jogo de 1-0 e todo mundo ir até o final. Porque aquele time não ganha de ninguém. Aquele time com Arrascaeta e 3 atacantes não ganha de ninguém numa competição. E aí o futebol é tão louco que os dois se machucam no primeiro tempo, o time não vence e ele contra o Botafogo, para mim, ele Achou encontra um time bom para jogar uma decisão. Agora, é um time sem ninguém, sem nenhuma estrela. Então, esse pra O mim que é um ponto... pode acontecer, e se ele trocar o Pedro pelo Gabigol, continua sendo um time bom com o Gabigol no lugar do Pedro. Se você reparar o meio de campo que jogou contra o Botafogo, Pulgar, Alan, Vitor Hugo e Gerson, é isso que o Flamengo precisa. Agora, se vai manter até lá, porque, gente, esse time que a gente imaginava, os caras são muito bons e na hora eles resolvem, eles não ganharam de ninguém essa temporada, eles não são tão bons assim mais. Isso tá evidente. Calma. Se você juntar... Não, tô falando assim, o calma é assim, me junta no mesmo time Gerson, pra jogar contra o São Paulo no Morumbi. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, não ganha. Na Porque não semifinal da compete. Copa do Brasil, tomaram um passeio no Morumbi, mas ganharam 3-1, né? Sim, mas eu acho que é um outro momento, né? Inclusive do São Paulo também. Sim. Né? Vacilando demais, tipo, Agora, errando demais. esse time operário aí que ganhou do Botafogo, Esse time eu tenho medo. então, sim, eu acho um time forte, porém, é mais ou menos na linha que o Plihal falou, do Gabigol treinando na reserva 15 dias. Imagina o que vai ser. Imagina o primeiro tempo 0-0, ou então, sei lá, É. São Paulo faz um gol. Tem essa diferença, Imagina né? o grito O da jogo galera foi pedindo, Leão. pedindo a A cavalaria. torcida do Botafogo presente. Sim, eu concordo Imagina com vocês. a tem torcida esse pedindo a elemento. cavalaria. Cadê o Gabigol? Cadê o Pedro? Cadê o Gerson? Cadê não sei o quê? Também não é tão simples, né? É. E o São Paulo? A gente não fala, a gente começou com a escalação do São Paulo, foi pro Flamengo. A gente Vamos falando voltar. do Paulo, lado vamos lá. esquerdo. Natan. Por que não, Natan? Não, você é maluco. Bruno Henrique. E o Bruno Henrique pra cima do Não, Rafinha? Tá todo mundo Rafinha com muito Rato medo. ali. Não. Tá todo mundo com medo Não. do Bruno Henrique passando por cima Não, do o Rafinha, Rafinha tem que jogar. assim como o Johan Julio passou por cima do Rafinha. E passou lá na altitude. No Morumbi não passou. Eu acho que, primeira coisa, depende muito do Bruno Henrique. Se for o Bruno Henrique
ilhado na ponta esquerda, jogando só contra o Rafinha, é uma coisa. Mas não foi isso que aconteceu contra o Botafogo. O Bruno Henrique, nesse sistema, ele tem liberdade total de movimentação. Essa é a virtude de ter um time, em vez de com um quarteto, uma dupla de ataque muito boa. Quarteto não serve pra nada, inclusive nós vamos chegar no nosso time. Mas ele deitou no Mas, JP, hein? Deitou, quantos mas aqui no deitou, estúdio? deitou porque ele também não precisava ir atrás do JP em nenhum momento. Ele tinha liberdade. Ele estava jogando como segundo atacante. Ele nunca joga assim normalmente, porque tem sempre mais um. Tem uma Arrascaeta ali. Ele estava completamente sem nenhuma obrigação de recompor. Simplesmente fazer uma sombrinha. E acho que vai ser assim contra o São Paulo, pelo menos no início. O nosso time, pelo perfil do treinador, não sei se você concorda, Plihal, ele não vai mudar muito a forma de jogar. O máximo que vai acontecer, taticamente falando, o máximo que vai acontecer é trocar uma peça por outra, que eu acho que pode ter diferença grande. Se você troca o Luciano pelo Rato é uma coisa, se você troca o Nestor pelo Michel Araújo ou pelo Gabriel Neves é outra coisa. Eu acho que ele tem que escolher os melhores jogadores para atuar numa partida, não é nem numa final, contra o Flamengo fora de casa. Alguns, para mim, pelo histórico, estariam completamente descartados. Não sei se estarão para ele. O Dorival Júnior chega para essas duas finais com, acho que a maior quantidade de jogadores para escalar, para mexer no time. Na maior temporada. Quantidade de peças. Acho que desde que ele começou. Maior quantidade de peças para escalar no jogo. E a pessoa que melhor conhece os dois times chama-se Dorival Júnior. Isso é uma vantagem? Acho que sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, mas com o time tão mexido assim, não sabe nem quem vai jogar. Dos 5, ninguém joga. Mas ele, assim... O time é muito diferente do dele, né? Mas assim, eu acho que ele conhece, por exemplo, questões específicas. Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Qual é? O Léo Pereira. Se pisar no calinho dele, acontece o quê? Né? Tipo, questões de particulares, digamos assim. Mas a gente não escala seu time. Cada um vai escalar o Santos era titular com ele, era reserva. Hoje é terceiro reserva. O Rodrigo Caio foi titular com ele? Não, tá machucado. Era o Rodinei. Mateuzinho foi titular com ele. Era Rodinei ou Mateuzinho. Rodinei titular. É verdade, o Rodinei titular na maior parte do tempo. O Thiago Maia era titular com ele. Era. Reserva. O Everton Ribeiro era titular com ele. Isso. Reserva. Davi Luiz era titular Davi Luiz era titular com ele. Reserva. Felipe Luiz era titular com ele. Felipe Luiz também. Reserva. Mudou muito, mudou o time. E era o João Gomes, né, fazendo a dupla com o Thiago, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol juntos. Sim. Coisa que ninguém colocou depois, né? E ele só colocou porque o Bruno Henrique estava machucado. Ele disse que não, né? Mas tudo bem. Mas foi o único até que conseguiu botar e funcionava, hein?